Olá! Hoje trago-vos um novo desafio: como transformar uma maquilhagem de dia numa maquilhagem de noite. Ao longo do dia, nós, mulheres principalmente, temos vários papéis, portanto, de repente temos um jantar e precisamos de dicas rápidas para transformar uma make-up de dia numa maquilhagem de noite. Já preparámos o rosto da Maria com o seu creme ideal para a sua face, com proteção também solar. Primeiro produto sempre a usar é um primer, neste caso Make-up Pro Primer. Escolhi este, o Anti-Shine, para algum brilho, principalmente nestes dias mais quentes com o calor. Coloco sempre um bocadinho de produto na face da mão e depois, com um pincel assim achatado de colocação de primer e de base, vamos colocar ao longo de todo o rosto. Depois de colocar o primer, vamos passar para a base. Neste caso, eu vou utilizar a base Illuskin Aqua Boost com proteção solar de 20. Vou-vos dar aqui uma dica muito importante. Eu coloquei esta cor na face da minha mão, que por acaso a Maria tem uma pele, uma tez muito clarinha, portanto o que é que nós podemos fazer? Para não termos N cores de base, e eu sei que é uma das dificuldades das senhoras, é escolher a cor exata, portanto, o que eu aconselho sempre é uma cor mais escura, uma cor idêntica ao nosso rosto, e podemos então misturar um bocadinho. Utilizei o pincel para espalhar a base, mas vou-vos mostrar um novo produto que já é conhecido de certeza de muitas de vós, que é uma esponja. Eu pessoalmente adoro espalhar o produto, neste caso a base, com esta esponja. Temos uma parte mais recortada e mais pequenina para as zonas de mais difícil acesso, como por exemplo os corretores, na zona das olheiras, e depois uma parte mais larga para espalharmos em todo o rosto. Uma dica podemos fazer umedecer ligeiramente a esponja, umedecemos com um bocadinho de água para, de uma melhor forma, passar a base. Desta forma, vamos buscar um bocadinho do produto à nossa mão e, como podem ver, fica muito mais natural, muito mais bem espalhada. Uma dica também é sempre ir buscar pouco produto à nossa mão ou algum utensílio que queiram. Menos é mais, não se esqueçam. Damos batidinhas. Como eu vos disse, depois com a ponta podem ir às zonas de mais difícil acesso. Depois da base, vamos para a correção de olheiras. Este kit corretor de olheiras, que temos em 3 cores, temos o claro, o médio e o escuro. Este claro vem com estas 2 tonalidades para a zona das olheiras e também uma tonalidade na cor verde para as olheiras mais difíceis de esconder. Para espalhar, vamos utilizar o F05, o pincel 05, para espalhar então o corretor na olheira. Tiramos um bocadinho do produto e depois vamos colocar na zona da olheira. Este é muito fácil de utilizar. Esbatemos até à linha inferior das pestanas e depois, sem qualquer medo, o excesso, sempre com o dedo anelar, para ficarmos com esta zona aqui, uma espécie de V do canto do nariz até ao canto do olho. Esbatemos, aproveitamos o mesmo corretor e vamos passar
na pálpebra, nunca colocar muito produto no pincel, na esponja. Com o mesmo corretor, podemos aproveitar e afinar, se for esse o caso, essa necessidade, afinar a nossa cana do nariz. Agora vamos finalizar o rosto antes de fazermos a definição do rosto. Neste caso, vamos utilizar as pérolas, tão nossas conhecidas. Vamos selar aqui um bocadinho o nosso rosto, onde passamos também o corretor. Agora vamos para o contorno do rosto. Para a aplicação de contorno, aconselho sempre o pincel, neste caso F02, é perfeito para fazer o contorno do nosso rosto, da ponta superior da nossa orelha, ao longo do osso em cima das nossas maçãs. Vamos espalhar levemente, sempre levemente, utilizando o mesmo kit. Depois podemos ir ao mais rosa e esbatermos aqui na maçã. E por fim, utilizando o mesmo kit com o tom brilhante em cima do osso, sempre de cá para lá, com a ponta mais comprida do pincel. Para finalizarmos o contorno do nosso rosto, vamos utilizar este stick, o highlighter. Ele é magnífico, esse stick é muito fácil de utilizar e colocamos então aqui nesta zona, em cima do osso. Não tem muita técnica, é só fazermos aqui um risquinho e com o próprio dedo anular espalharmos na cana do nariz. Ou seja, queremos chamar a atenção para algumas zonas com o brilhante. E aqui ainda no arco dos nossos lábios. Onde queremos chamar a atenção é onde utilizamos o iluminador nas cores mais com brilho. Se quiserem dar mais um up nas maçãs do rosto, vamos utilizar um blush. Passamos para olhos. E olhos vamos começar, então, para termos alguma ordem, vamos começar de cima para baixo. Tenho aqui uma pomada de sobrancelha, muito fácil de utilizar. Em cima temos o pincel que já vem incluído e depois na outra parte do produto temos então a pomada. É super fácil de utilizar. Antes disso, temos a escovinha das sobrancelhas. E então, para aquela sobrancelha mais rebelde, depois de penteado, vamos passar o pincel na pomada, no creme, e com riscos, com traços leves, de baixo para cima, vamos fazendo tracinhos só onde temos mais falhas. Agora vamos passar para a sombra de olhos. Neste caso escolhi uma caneta, lápis de muito fácil utilização. Nós subimos aqui a ponta e colocamos diretamente na nossa pálpebra de olho. É super fácil, é pigmentada, cremosa, super suave. E como veem, é tão fácil de aplicar. E se for preciso, vamos com o dedo anular e esbatemos. Em seguida, vamos para um produto que eu adoro, uma máscara de pestanas. Neste caso, esta 5 em 1. Vou-vos mostrar a escova ligeiramente curvada em silicone. Agora vamos colocar a máscara e um truque é sempre em zigue-zague da raiz até cá acima. Um truque é colocarem um espelho em baixo
e olharem para baixo para não correr o risco de sujarmos esta máscara. Um dos 5 efeitos, digamos assim, é que ela se separa e seca muito rápido, mas realmente as pestanas não ficam todas aglomeradas. Em baixo não vamos de novo buscar produto, porque não queremos uma pestana de baixo muito demarcada. Vamos para o passo final, que é os lábios. Vamos colocar, antes mesmo do batom, um hidratante. O escolhido foi este, tem um bocadinho de cor, mas muito ligeiro. E vamos colocar então nos lábios. E agora sim, o escolhido foi este, uma cor lindíssima, principalmente para uma maquilhagem de dia, que resulta também à noite, mas é um tom claro, que vai muito bem com a maior parte das peles. E para aplicarmos, ou aplicamos diretamente o batom, ou utilizamos este pincel de lábios com esta ponta fininha e achatada. Vamos ao batom com o pincel e colocamos nos lábios. Finalmente, temos uma maquilhagem completa. O que não pode faltar, o fixador. Vamos colocar o fixador a uns 15 cm de distância, mais ou menos, olhos fechados. Abanamos ligeiramente antes de utilizar, fechamos os olhos e vamos borrifar as vezes necessárias, 4 a 5 vezes. O fixador vai secar. Agora vamos transformar esta make-up para a noite. Como prometido, vamos então transformar esta maquilhagem numa make-up para a noite em passos muito fáceis. O segredo para uma transformação de uma maquilhagem de dia para a noite é retocarmos apenas os pontos essenciais onde precisamos de algum retoque. Portanto, não vamos tocar na base porque já temos uma pele selada com o pó, vamos sim retocar primeiramente a zona das olheiras. Portanto, com o mesmo corretor de olheiras que utilizamos na maquilhagem de dia, vamos retocar. Depois de retocarmos as olheiras, vamos então utilizar as pérolas. Depois disso, com o mesmo pincel que utilizei, vamos ao kit de contorno para contornarmos o rosto. Depois disso, vamos colocar novamente o blush que utilizamos de dia, com um bocadinho mais de intensidade. E agora vamos passar para os olhos. As sobrancelhas podemos também retocar levemente. Vamos passar para a sombra de olhos. Vamos utilizar as mesmas canetas que utilizamos na maquilhagem de manhã e vamos utilizar agora 2 cores e eu vou-vos explicar porquê. Utilizamos como base, digamos assim, a mesma cor. E agora o segredo é utilizarmos um tom mais escuro, porque queremos dar um up no nosso visual. Agora para a noite, vou-vos mostrar este tom e vamos utilizar no canto externo do olho. Vamos utilizar este pincel. Quando sentimos o osso debaixo da sobrancelha, puxamos o produto para lá e para cá, para lá e para cá, e temos um esfumado. E para eyeliner escolhi esta caneta à prova de água, que é muito fácil de utilizar e que eu gosto especialmente numa maquilhagem mais dramática. Vamos colocar a caneta deitada e vamos fazer tracinhos junto às pestanas e vamos fechando o tracinho até ao canto do olho
sendo que ele vai engrossando ligeiramente até ao canto externo. Vamos terminar o olho com um lápis na cor preta na linha de água, se assim o acharem. Vamos então utilizar um batom vermelho com um lápis de contorno vermelho, mas neste caso não vamos só contornar. Vamos preencher também, apesar de ser líquido, ele depois é mate. Eu adoro. Podemos finalmente fixar a nossa maquilhagem e sairmos para não nos atrasarmos. Vamos usar então o fixador que utilizamos na maquilhagem de manhã. Agitamos e 3, 4 borrifadelas, podes abrir, e temos uma maquilhagem fixada que vai durar toda a noite. Espero que tenham gostado de todas as dicas em como podem transformar rapidamente, em pouco espaço e em poucos minutos, uma maquilhagem de dia para a maquilhagem de noite. Depois quero ver as vossas transformações, apontem as vossas dúvidas, os produtos que utilizamos e os utensílios, e boas maquilhagens a todas!